Há uma pergunta que talvez você tenha evitado por toda a sua vida. Uma pergunta que sussurra no silêncio da madrugada, que aparece quando tudo fica quieto, quando não há distrações, quando você está sozinho com seus próprios pensamentos. E se você morresse hoje? Para onde iria a sua alma? Respire fundo. Não fuja dessa pergunta agora, porque pode ser a pergunta mais importante que você já ouviu. Há pessoas que passam anos correndo, construindo, conquistando, tentando preencher vazios, mas nunca param para encarar essa verdade inevitável. A vida é breve, frágil, como um sopro, como uma névoa que aparece por um instante e logo desaparece. E se hoje fosse o seu último dia? E se hoje fosse a última vez que você ouve uma voz chamando você ao arrependimento? Talvez você sinta um leve desconforto agora. Talvez algo dentro de você esteja inquieto. E isso não é por acaso. Isso é a sua alma reconhecendo que existe algo eterno em jogo. Porque existe. E neste momento, antes de qualquer explicação, antes de qualquer resposta, eu quero te conduzir a uma oração, não uma oração qualquer, mas um clamor profundo, urgente, sincero. Ore comigo, mesmo que seja em silêncio. Deus, se o Senhor é real, fala comigo agora. Eu não quero viver enganado, eu não quero morrer sem saber. Se existe algo errado dentro de mim, mostra. Se existe um caminho certo, revela. Eu estou aqui, com medo, talvez confuso, mas disposto a ouvir. Não me deixe sair deste momento do mesmo jeito. Fala comigo, Deus. Fala comigo agora. Fique em silêncio por um instante, porque essa oração pode ser o começo de tudo, ou pode ser a última chance que você está tendo de ouvir a verdade. Houve um tempo em que um homem chamado Jonathan Edwards olhou para pessoas comuns, vivendo vidas normais, sorrindo, trabalhando, planejando o futuro, exatamente como você. E ele disse algo que abalou multidões. Ele disse que muitos caminham sobre um fio fino, invisível, suspensos sobre a eternidade, sem perceber o quão perto estão da queda. Imagine isso, uma pessoa andando tranquilamente, sem medo, sem preocupação, mas abaixo dela existe um abismo sem fim, e ela não vê. E talvez essa pessoa seja você. Não é sobre religião, não é sobre aparência, não é sobre parecer uma boa pessoa, é sobre a condição da alma. A Bíblia diz no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o coração humano, por si só, não é puro. E isso é difícil de aceitar. Nós gostamos de acreditar que somos bons, que estamos bem, que no final tudo vai dar certo. Mas e se não der? E se existe justiça? E se existe um Deus santo, absolutamente puro, que vê não apenas o que você faz, mas o que você pensa, o que você sente, o que você esconde? E se hoje tudo fosse revelado? Respire fundo, não corra disso, porque fugir da verdade não muda a verdade. E eu quero que você ouça isso com calma. Você ainda está vivo, e isso significa algo poderoso. Significa que ainda há tempo, mas não para sempre. Talvez você esteja pensando agora, mas eu não sou uma pessoa tão ruim assim. E é exatamente aí que muitos se enganam, porque o problema nunca foi apenas o que você faz, mas o que você é sem Deus. Jonathan Edwards dizia que o maior perigo do ser humano é viver confortável em sua própria ilusão espiritual. Imagine alguém doente, gravemente doente, mas convencido de que está saudável. Ele não busca ajuda, não muda nada, não se prepara, e então, de repente, é tarde demais. Agora pense na sua alma. Você tem certeza de que está bem? Ou apenas espera que esteja? A palavra de Deus diz em Romanos 3, não há um justo, nenhum sequer. Isso inclui você.
Isso inclui todos nós. E aqui entra uma verdade que pode ser desconfortável, mas libertadora. Você não pode se salvar sozinho. Nenhuma quantidade de boas ações, nenhuma tentativa de ser melhor, nenhuma comparação com outras pessoas pode apagar o que está dentro. E isso deveria te assustar um pouco, mas também deveria te despertar, porque reconhecer isso é o primeiro passo para algo maior, muito maior. Existe um caminho, mas antes de falar dele, você precisa entender o problema, porque quem não vê o perigo nunca busca a saída. Agora, eu quero que você imagine uma cena. É noite, tudo está em silêncio e você está sozinho. Não há celular, não há distração, não há ninguém por perto. Apenas você e seus pensamentos. E então, você começa a lembrar das palavras que disse e se arrependeu, das coisas que fez e tentou esquecer, das vezes em que sentiu que estava errado, mas continuou mesmo assim, e uma pergunta começa a ecoar dentro de você. E se Deus viu tudo isso? Porque Ele viu. O Salmo 139 diz que não há lugar onde possamos nos esconder da presença de Deus. Ele vê no secreto, Ele conhece o íntimo, Ele entende até pensamentos que ainda nem foram totalmente formados. Isso não é para te destruir, é para te acordar, porque existe uma justiça perfeita, e justiça perfeita não ignora o erro. Agora pare e sinta isso. Se Deus é justo, o que Ele faria com o pecado? Ele simplesmente ignoraria ou haveria consequência? Essa é a parte que muitos evitam, mas você está aqui, ouvindo, por um motivo, e talvez, só talvez, este seja o momento em que sua vida começa a mudar. Agora chegamos a um ponto decisivo, porque até aqui você ouviu sobre o perigo, sobre a realidade, sobre a condição da alma. Mas existe uma pergunta que precisa ser respondida, e não amanhã, não depois, mas agora. Se você morresse hoje, você estaria preparado? Não responda rápido, não responda com o que você acha. Responda com sinceridade, porque a eternidade não aceita suposições. Jonathan Edwards falava sobre isso com uma seriedade profunda, porque ele entendia algo que muitos ignoram. A vida pode mudar em um instante. Um acidente, uma doença, um momento inesperado, e tudo termina. E então, o que resta é a eternidade. Não existe pausa, não existe segunda chance. Não existe, depois eu vejo isso. É definitivo. E talvez isso soe forte, mas é real. E a verdade, mesmo quando dói, é um ato de amor, porque te alerta, te chama, te dá a chance de escolher diferente enquanto ainda há tempo. Agora, respire e ouça isso com o coração aberto. Ainda existe esperança, mas você precisa querer ouvir. E agora, depois de tudo que foi dito, depois desse silêncio que talvez tenha tomado conta de você por alguns segundos, eu quero que você escute com atenção redobrada, porque o que vem a seguir não é apenas um alerta, é um convite. Sim, um convite. Porque apesar de toda a realidade que pode assustar, apesar da justiça, apesar da condição humana, existe algo que muitos não entendem completamente. Deus não tem prazer em condenar. Deus tem prazer em salvar. Pense nisso por um instante. Se Deus quisesse apenas julgar, você já não estaria aqui. Você não estaria ouvindo essa mensagem. Você não teria mais tempo, mas você está. E isso significa que a misericórdia ainda está disponível para você. O Salmo 103 diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e que Ele não nos trata conforme os nossos pecados merecem. Você entende o que isso significa? Significa que existe um caminho, mesmo para quem errou, mesmo para quem se afastou, mesmo para quem sente que já foi longe demais. E talvez agora, algo dentro de você esteja começando a mudar.
Talvez aquele peso esteja se misturando com uma pequena esperança. Talvez você esteja começando a perceber que essa mensagem não é sobre condenação, é sobre oportunidade. Mas ainda assim, existe uma escolha. Porque Deus chama, mas não força. Ele convida, mas não obriga. E agora, a pergunta muda. Você quer ouvir esse convite? Ou vai ignorar mais uma vez? Existe uma imagem poderosa que Jonathan Edwards costumava trazer à mente das pessoas. A de alguém pendurado, sustentado não pela própria força, mas por algo invisível, frágil, completamente dependente da graça de Deus. E por mais desconfortável que isso pareça, essa imagem revela algo profundo. Você está vivo. Não porque você controla tudo, não porque você é forte, não porque você garantiu o amanhã, mas porque Deus tem sustentado você até aqui. Cada respiração, cada batida do seu coração, cada dia que você acordou, foi um presente, uma extensão da graça. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez você sempre achou que era apenas mais um dia normal. Mas e se não for? E se cada dia for uma chance a mais, dada por Deus, para você se reconciliar com Ele? Respire fundo, sinta o ar entrando e saindo. Isso não é automático por acaso. Isso é graça. E a graça não dura para sempre da mesma forma, porque chega um momento em que a oportunidade se transforma em decisão final. E é por isso que essa mensagem não pode ser ignorada. Você não está ouvindo isso por acidente. Você não chegou até aqui por acaso. Algo maior está tentando alcançar você agora. E talvez, só talvez, seja a última vez que você está ouvindo algo assim com tanta clareza. Agora, eu quero falar com aquela parte de você que ainda resiste. Aquela voz interna que diz: depois eu vejo isso. Agora não. Eu ainda tenho tempo. Essa voz já enganou muitas pessoas. Pessoas que também pensaram que teriam mais tempo, que deixariam para amanhã, que resolveriam isso quando fosse a hora certa. Mas a verdade é simples e direta. Você não controla o tempo. Você não decide o último dia. E isso muda tudo. Porque viver como se houvesse sempre um amanhã é uma das maiores ilusões que existem. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, não amanhã, não depois, hoje. E talvez, neste exato momento, você esteja sentindo algo diferente. Um aperto, uma inquietação, um chamado silencioso. Isso não é medo comum. Isso é consciência despertando. Isso é Deus tocando em algo profundo dentro de você. Algo que você talvez tenha ignorado por anos, mas que agora não consegue mais ignorar da mesma forma. E eu preciso te dizer isso com toda clareza. Ignorar esse momento também é uma decisão. E toda decisão tem consequências. Mas agora, em meio a tudo isso, em meio à seriedade, ao peso, à verdade, existe uma luz, uma esperança real, viva, acessível. E essa esperança tem um nome: Jesus. Sim, porque toda essa mensagem, todo esse alerta, toda essa urgência não faria sentido sem uma saída. E Deus, em sua misericórdia, não deixou você sem saída. Ele enviou Jesus, não apenas como um exemplo, mas como um resgate. Pense nisso com profundidade. Se existe justiça, alguém precisa pagar pelo erro. Se existe santidade, o pecado não pode simplesmente ser ignorado. Mas então, Deus faz algo que muda tudo. Ele assume o lugar. Ele envia seu Filho para carregar aquilo que era seu, aquilo que era meu, aquilo que nenhum de nós poderia resolver sozinho. E na cruz, algo invisível aos olhos humanos, mas eterno, aconteceu. A dívida foi paga, o caminho foi aberto, a separação foi quebrada. E agora existe acesso, mas não automático. É preciso resposta.
É preciso decisão. E é aqui que tudo converge. Porque não se trata mais apenas de entender. Se trata de escolher. E agora, chegamos ao momento mais importante até aqui. Porque tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, tudo que passou pela sua mente, leva a um ponto simples, mas decisivo. O que você vai fazer com isso? Não com o que alguém disse, não com uma ideia religiosa, mas com a verdade que tocou você agora. Talvez seu coração esteja mais acelerado. Talvez sua mente esteja cheia. Talvez você esteja em silêncio, absorvendo tudo. E isso é bom. Isso significa que algo real está acontecendo. Agora, não tente fugir. Não tente distrair sua mente. Fique aqui. Só mais um pouco. Porque eu quero te conduzir a uma oração. Mas não qualquer oração. Uma oração de entrega, de reconhecimento, de decisão. Mas antes, eu preciso te perguntar novamente, e dessa vez com ainda mais clareza. Se você morresse hoje, você estaria pronto para encontrar Deus? Não responda por impulso. Responda com verdade. Porque o próximo passo pode mudar tudo agora. Fique em silêncio por um instante. Não corra, não avance. Apenas permaneça aqui, porque este momento pode ser o mais importante da sua vida. Não é exagero, não é emoção passageira. É algo profundo, eterno, decisivo. Talvez você nunca tenha parado assim antes, sem distrações, sem ruídos, apenas você e Deus. E isso pode ser desconfortável no começo, mas também é onde a verdade começa a aparecer com mais clareza. Porque quando tudo se aquieta, aquilo que é real se torna impossível de ignorar. E talvez agora você esteja sentindo algo diferente, algo que não consegue explicar completamente. Um peso misturado com esperança, um temor misturado com desejo de mudança. Isso não é por acaso. Isso é a sua alma reagindo à presença de Deus. Porque quando Ele se aproxima, algo dentro de nós reconhece, mesmo que a mente ainda não entenda totalmente. E eu quero que você saiba, você não está sozinho nesse momento. Deus está vendo você agora, exatamente como você está, com suas dúvidas, seus medos, suas falhas, suas perguntas, e ainda assim Ele não se afasta, Ele se aproxima. Isso quebra qualquer ideia de que você precisa estar perfeito para chegar até Ele. Não, você precisa apenas ser sincero, apenas verdadeiro, apenas disposto. E talvez essa seja a primeira vez que você está realmente sendo honesto consigo mesmo, sem máscaras, sem justificativas, apenas reconhecendo: eu preciso de Deus. E isso já é o começo de algo poderoso, porque toda a transformação real começa com reconhecimento. E reconhecimento verdadeiro abre caminho para a mudança verdadeira. Agora, enquanto você permanece nesse estado de atenção, eu quero te conduzir a uma oração, mas não repita por repetir. Não fale palavras vazias. Fale com intenção, mesmo que seja em pensamento, mesmo que seja com dificuldade, porque Deus não ouve apenas palavras, Ele vê o coração. Então, respire fundo e comece a falar com Ele. Deus, eu estou aqui. Talvez eu não saiba orar direito. Talvez eu esteja confuso. Talvez eu tenha dúvidas. Mas eu não quero mais fugir. Eu não quero mais ignorar. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que minha vida, do meu jeito, não tem me levado para onde deveria. Eu reconheço que existe algo errado dentro de mim. Algo que eu não consigo consertar sozinho, e eu não quero continuar assim. Deus, se o Senhor está me ouvindo agora, me ajuda, me mostra o caminho. Eu não quero viver longe de Ti. Eu não quero terminar minha vida sem propósito, sem direção, sem salvação. Me perdoa por tudo que eu fiz, por tudo que eu pensei.
por tudo que eu ignorei. Me limpa, me transforma, muda o meu coração. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero recomeçar, mas eu sei que não consigo sozinho. Então, fica comigo, me guia, me segura, não me deixa voltar atrás. Permaneça em silêncio por alguns segundos. Deixe essas palavras descerem. Não tenha pressa, porque esse momento não é comum. É um encontro, e encontros verdadeiros não são apressados, são sentidos, vividos, absorvidos. E talvez agora algo dentro de você esteja começando a se quebrar, mas não é destruição, é reconstrução começando. Existe algo que você precisa entender com toda clareza agora. Deus não está esperando você melhorar para então te aceitar. Ele te chama exatamente como você está, quebrado, confuso, cansado, cheio de falhas, porque a transformação não vem antes do encontro, ela vem depois. Muitas pessoas passam a vida tentando se arrumar sozinhas, tentando ser melhores, tentando merecer algo, mas nunca chegam a lugar nenhum, porque o ponto de partida sempre foi errado. Você não começa perfeito, você começa rendido, e é isso que está acontecendo agora. Talvez pela primeira vez. Você está deixando de lado o controle, deixando de lado a tentativa de resolver tudo sozinho, e está começando a entender que precisa de ajuda, que precisa de Deus. E isso muda tudo, porque quando você para de resistir, a graça começa a agir. E a graça não é fraca, não é superficial, ela é poderosa. Ela entra onde ninguém mais consegue entrar. Ela toca onde ninguém mais consegue tocar. Ela restaura o que parecia perdido. E talvez você tenha áreas na sua vida que você já deu como perdidas. Pensamentos, hábitos, culpas, arrependimentos, coisas que você nunca contou para ninguém. Deus vê tudo isso e ainda assim, Ele não se afasta, Ele se aproxima. Isso é graça, isso é amor, isso é redenção começando a acontecer. E talvez agora você esteja sentindo algo diferente, uma leveza surgindo, mesmo que pequena, mesmo que sutil, mas real. Isso é o início de uma nova direção. E você precisa proteger esse momento, não ignorar, não abandonar, porque o que está começando aqui pode transformar completamente o seu destino eterno. Agora, eu quero que você imagine algo. Imagine que sua vida até hoje foi como uma estrada, longa, cheia de decisões, algumas boas, outras nem tanto, momentos de alegria, momentos de dor, escolhas que te aproximaram de coisas boas e escolhas que te afastaram do que realmente importa. E talvez, se você olhar com sinceridade, vai perceber que muitas vezes você caminhou sem direção, apenas seguindo o fluxo, apenas reagindo à vida, sem realmente parar para perguntar: para onde isso tudo está me levando? E essa pergunta é essencial, porque não basta estar em movimento, é preciso estar no caminho certo. E talvez hoje seja o primeiro momento em que você realmente está reconsiderando a rota, não por medo apenas, mas por consciência, por entendimento, por verdade. E isso é algo raro. Muitas pessoas nunca chegam nesse ponto. Passam a vida inteira ocupadas demais para pensar, distraídas demais para perceber. E quando percebem, já não há tempo. Mas você ainda está aqui, ouvindo, refletindo, sentindo. E isso significa que ainda existe oportunidade. Oportunidade de mudar, de redirecionar, de começar de novo, não do zero, mas de um ponto de consciência muito mais profundo. E Deus está exatamente nesse ponto, esperando você dar esse passo, não um passo perfeito, mas um passo sincero, porque sinceridade diante de Deus vale mais do que qualquer aparência. E talvez
esse seja o momento em que você deixa de apenas ouvir e começa a decidir de verdade. Chegamos agora a um ponto em que não dá mais para apenas ouvir, não dá mais para apenas refletir, porque a verdade, quando é realmente compreendida, exige uma resposta. E você sente isso, no fundo, talvez como uma pressão suave, talvez como um chamado insistente, mas está aí, presente, real, e não vai simplesmente desaparecer, porque quando Deus fala, Ele não fala à toa, Ele fala com propósito, com intenção, com amor e também com urgência. E essa urgência não é para te assustar, é para te despertar, porque o tempo é algo que ninguém controla e a oportunidade que você tem agora é única. Este momento, essa consciência, essa abertura, não é algo que acontece todos os dias da mesma forma. E você precisa reconhecer isso, valorizar isso, responder a isso, porque ignorar é escolher continuar no mesmo caminho, mas responder é iniciar uma transformação. E talvez você ainda tenha dúvidas, talvez você ainda esteja processando tudo, e tudo bem. Fé não começa com certeza absoluta, começa com um passo em direção a Deus, mesmo sem entender tudo, mas confiando. E esse passo pode ser dado agora, não com perfeição, mas com sinceridade, dizendo dentro de você: Deus, eu escolho não ignorar mais, eu escolho ouvir, eu escolho me aproximar. E essa escolha, por mais simples que pareça, tem um peso eterno, porque decisões espirituais não são pequenas, elas ecoam além do tempo, além da vida, além de tudo que você pode ver. E talvez, sem perceber totalmente, você está exatamente no momento que pode definir o seu destino para sempre. E agora, algo começa a mudar dentro de você. Talvez ainda seja sutil, talvez você não consiga explicar completamente, mas é real. Porque quando alguém decide parar de resistir e começa a se abrir, algo espiritual acontece. Não é barulho, não é espetáculo, é profundo, silencioso, transformador, como uma semente sendo plantada em um solo que finalmente está pronto. E talvez, por muito tempo, seu coração esteve endurecido, distraído, ocupado demais, ferido demais, ou até mesmo desacreditado. Mas agora, algo nele está se abrindo, e isso muda tudo, porque Deus não precisa de perfeição. Ele responde à disposição, Ele responde à sinceridade, Ele responde a um coração que diz: eu preciso. E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você realmente está dizendo isso, sem orgulho, sem defesa, apenas com verdade. E isso cria espaço para cura, espaço para direção, espaço para algo novo começar. E talvez você esteja percebendo que essa mensagem não é mais apenas algo que você está ouvindo. Ela está se tornando algo que você está vivendo, sentindo, absorvendo, como se cada palavra estivesse encontrando um lugar dentro de você. E isso não é coincidência, isso é propósito, porque existem momentos na vida que são comuns e existem momentos que são divisores de caminho. E este pode ser um deles, não porque algo externo mudou, mas porque algo dentro de você começou a mudar. E mudanças internas, quando são verdadeiras, acabam transformando tudo ao redor com o tempo. Mas tudo começa aqui, nesse ponto invisível, nesse instante silencioso, onde você decide não voltar a ser quem era antes. Talvez agora, ao invés de medo, você esteja começando a sentir algo diferente, de uma espécie de alívio, não completo ainda, mas suficiente para perceber que existe esperança. E isso é importante, porque o medo pode despertar, mas é a esperança que sustenta a mudança. E Deus sabe disso. Por isso Ele não apenas alerta, Ele também acolhe. Ele não apenas confronta, Ele também consola.
E talvez você precise ouvir isso agora. Deus não está contra você. Ele nunca esteve. Mesmo quando você se afastou, mesmo quando ignorou, mesmo quando escolheu outros caminhos, Ele permaneceu, esperando, observando, sustentando você até aqui. E isso revela algo poderoso. Você não chegou até esse momento sozinho. Houve graça te sustentando. Houve misericórdia te preservando. Houve amor te esperando. E talvez agora você esteja começando a enxergar sua própria história de uma forma diferente. Não apenas como uma sequência de erros ou acertos, mas como uma jornada onde Deus esteve presente, mesmo quando você não percebeu, mesmo quando você não reconheceu. E isso muda a forma como você vê tudo, porque se Ele esteve lá antes, Ele pode estar ainda mais presente agora. Se Ele não desistiu de você antes, Ele não vai desistir agora. E essa consciência começa a trazer uma paz diferente, não baseada em circunstâncias, mas baseada na presença, na certeza de que você não está mais sozinho, de que existe alguém maior caminhando com você, guiando você, sustentando você. E essa presença, quando é percebida, muda completamente a forma como você encara o presente e principalmente o futuro. Agora, eu quero que você olhe para dentro de si mais uma vez, mas não com acusação, não com culpa, mas com honestidade, porque existe uma diferença entre condenação e convicção. A condenação paralisa, pesa, destrói, mas a convicção ilumina, revela e aponta um caminho. E o que você está sentindo agora não é para te prender, é para te libertar. Talvez você esteja lembrando de coisas específicas, atitudes, decisões, momentos que marcaram você e que até hoje, de alguma forma, ainda pesam. Mas ao invés de fugir disso, encare, não para se condenar, mas para entregar, porque tudo aquilo que é trazido à luz pode ser tratado, pode ser curado, pode ser transformado. E isso é algo que muitas pessoas nunca fazem. Passam a vida escondendo, evitando, fingindo, e por isso nunca experimentam verdadeira liberdade. Mas você está fazendo diferente agora. Você está olhando, reconhecendo, sentindo, e isso exige coragem, mais do que parece, porque encarar a própria realidade não é fácil, mas é necessário. E Deus não rejeita quem vem com verdade. Ele recebe, Ele restaura, Ele transforma. E talvez agora você esteja começando a entender que a mudança que você sempre buscou fora começa dentro, começa nesse lugar secreto, nesse espaço onde você finalmente para de fugir e começa a se entregar. E essa entrega não é fraqueza, é o início de uma força nova, uma força que não vem de você, mas de Deus agindo em você. Existe algo muito importante que você precisa guardar a partir de agora. Essa decisão que você está tomando, esse momento que você está vivendo, não é apenas emocional, não é algo passageiro, é espiritual. E tudo que é espiritual precisa ser cultivado, protegido, alimentado, porque assim como uma semente precisa de cuidado para crescer, essa nova direção que está nascendo dentro de você também precisa. E talvez, quando esse momento passar, a vida tente puxar você de volta para o automático, para as distrações, para os mesmos hábitos, para as mesmas rotinas. E é exatamente aí que muitos se perdem. Não porque não sentiram algo real, mas porque não protegeram o que começou. E eu quero que você seja diferente. Eu quero que você lembre deste momento, da forma como você se sentiu, da clareza que você teve, da decisão que você começou a tomar. Porque isso é um marco, um ponto de virada, algo que você pode voltar sempre que precisar. Não como lembrança apenas, mas como fundamento, como base.
como direção. E isso significa que a partir daqui, pequenas decisões começam a fazer diferença. Aquilo que você escolhe ouvir, aquilo que você escolhe pensar, aquilo que você permite permanecer na sua vida, tudo começa a ganhar um novo peso, não como obrigação, mas como consequência de quem você está se tornando. E essa transformação, mesmo que comece pequena, tem o potencial de crescer, de se fortalecer, de se tornar algo sólido, algo real, algo visível com o tempo. Mas tudo depende de como você responde daqui para frente. E agora, ao chegar até aqui, depois de tudo que você ouviu, sentiu, refletiu, existe uma quietude diferente. Não é mais o silêncio da dúvida, é o silêncio de quem está começando a entender, de quem está começando a ver com mais clareza. E talvez você ainda não tenha todas as respostas, talvez ainda existam perguntas, e tudo bem, porque o mais importante já começou a acontecer. Você saiu da indiferença, você saiu do automático, você entrou em um lugar de consciência, de atenção, de abertura, e isso já muda tudo, porque a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto. Vivem e terminam suas vidas sem nunca parar para realmente considerar o que você considerou agora. E isso torna esse momento ainda mais valioso, ainda mais significativo. E talvez, se você prestar atenção, vai perceber que existe uma paz começando a surgir, ainda leve, ainda em formação, mas presente. E essa paz não vem de ter tudo resolvido. Ela vem de estar no caminho certo, de saber que você não está mais ignorando, que você não está mais fugindo, que você está respondendo, mesmo que aos poucos, mesmo que com passos pequenos, mas reais. E isso é o que importa, porque grandes mudanças começam assim, discretas, silenciosas, mas firmes, e talvez sem perceber totalmente. Você acabou de dar um dos passos mais importantes da sua vida, não externo, mas interno, não visível, mas eterno. E esse passo pode definir tudo o que vem a seguir. Agora, algo silencioso, mas extremamente poderoso, começa a se formar dentro de você. Não é visível aos olhos, ninguém ao seu redor talvez perceba, mas você sente, como se uma nova consciência estivesse despertando, como se pela primeira vez você estivesse realmente enxergando, não apenas com os olhos, mas com a alma. E isso muda completamente a forma como você percebe a vida, porque antes, muitas coisas pareciam normais, naturais, automáticas, mas agora começam a ganhar outro peso, outro significado, outro valor. E talvez você esteja percebendo que aquilo que antes parecia suficiente já não satisfaz da mesma forma, porque quando a alma desperta, ela começa a buscar algo mais profundo, algo mais verdadeiro, algo eterno. E isso não é perda, isso é crescimento. É sinal de que algo novo está nascendo, uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de viver. E essa transformação não acontece de fora para dentro. Ela começa dentro e vai se expandindo, pouco a pouco, tocando áreas que antes estavam adormecidas. E talvez você ainda não consiga explicar exatamente o que está acontecendo, mas você sabe, algo mudou. E essa mudança, por menor que pareça, é mais real do que qualquer emoção passageira, porque ela não depende do momento, ela nasce de uma decisão, e decisões verdadeiras geram caminhos novos, e caminhos novos levam a destinos diferentes. E talvez, sem perceber completamente, você começou a trilhar um caminho que te aproxima de Deus, um caminho que te afasta do vazio, um caminho que te conduz para algo que sua alma sempre buscou, mesmo quando você não sabia exatamente o que era.
E com essa nova consciência, vem também uma nova sensibilidade. Você começa a perceber coisas que antes ignorava. Começa a sentir um incômodo em situações que antes pareciam normais. Começa a ter um desejo diferente, não mais apenas por coisas passageiras, mas por algo que tenha sentido, propósito, direção. E isso pode parecer estranho no começo, porque é diferente do que você estava acostumado. Mas é exatamente assim que a transformação começa, não com grandes mudanças externas, mas com pequenos ajustes internos que vão realinhando tudo, pouco a pouco. E talvez você perceba que seus pensamentos estão diferentes, que suas prioridades começam a mudar, que aquilo que antes ocupava sua mente o tempo todo já não tem o mesmo espaço. E isso não é perda, é substituição, é Deus ocupando um lugar que antes estava vazio ou mal preenchido. E quando Ele começa a ocupar esse espaço, tudo começa a se reorganizar, não de forma forçada, mas natural. Porque quando a raiz muda, os frutos também mudam. E você começa a experimentar isso, talvez ainda de forma leve, mas real. E isso precisa ser valorizado, porque é o início de uma nova estrutura sendo construída dentro de você. Algo mais sólido, mais verdadeiro, mais alinhado com aquilo que realmente importa. E talvez agora você esteja começando a entender que essa jornada não é sobre regras, não é sobre obrigação, é sobre relacionamento, é sobre proximidade, é sobre caminhar com Deus dia após dia, mesmo que de forma simples, mas constante. E essa constância é o que transforma, é o que fortalece, é o que sustenta. Mas é importante que você saiba, esse caminho que você começou agora não é isento de desafios, porque toda mudança verdadeira encontra resistência, às vezes interna, às vezes externa, pensamentos que tentam te fazer duvidar, sentimentos que tentam te puxar de volta, hábitos antigos que tentam permanecer. E isso é normal, faz parte do processo, porque você não está apenas adicionando algo novo à sua vida, você está mudando a direção dela. E toda mudança de direção exige ajustes, exige firmeza, exige decisão contínua. E talvez você enfrente momentos em que vai se perguntar se tudo isso é real, se vale a pena, se faz sentido continuar. E é exatamente nesses momentos que você precisa lembrar do que aconteceu aqui, do que você sentiu, da clareza que você teve, porque experiências verdadeiras não devem ser descartadas em momentos de dúvida. Elas devem ser usadas como referência, como base, como lembrança de que algo real aconteceu. E mais do que isso, você precisa entender que Deus não te chamou para caminhar sozinho. Ele caminha com você, em cada passo, em cada dúvida, em cada dificuldade. E isso muda tudo, porque não se trata mais de tentar ser forte sozinho, mas de confiar em alguém que é infinitamente maior. E essa confiança, quando começa a crescer, traz uma segurança diferente, não baseada em controle, mas baseada em presença, na certeza de que, independentemente do que aconteça, você não está mais sozinho nessa jornada. E aos poucos, quase de forma imperceptível, você começa a se tornar alguém diferente, não porque você está tentando parecer melhor, mas porque algo dentro de você realmente está mudando. Suas reações começam a mudar. Sua forma de pensar começa a mudar. Até mesmo sua forma de ver as pessoas começa a se transformar. Há mais paciência, mais consciência, mais sensibilidade. E isso não vem de esforço forçado. Vem de dentro. Vem dessa nova vida que começou a crescer em você. E talvez você ainda não seja tudo aquilo que deseja ser. Talvez ainda existam falhas, recaídas, momentos de fraqueza, mas agora existe algo que não existia antes.
existe direção, existe consciência, existe um desejo real de não permanecer no mesmo lugar. E isso faz toda a diferença, porque quem não quer mudar, permanece. Mas quem deseja, mesmo que caia, se levanta, continua, aprende, cresce, e Deus vê esse processo. Ele não espera a perfeição instantânea. Ele valoriza o progresso sincero, cada passo, em cada tentativa, cada esforço, cada decisão de continuar, mesmo quando não é fácil. E isso cria um relacionamento real, não baseado em aparência, mas em verdade, em caminhada, em proximidade. E talvez, pela primeira vez, você esteja começando a viver algo que vai além da religião, algo vivo, algo pessoal, algo que transforma de dentro para fora. E isso não tem comparação com nada que você já experimentou antes. E agora, ao olhar para tudo que aconteceu até aqui, talvez você consiga perceber que você não é mais exatamente a mesma pessoa que era no início dessa mensagem. Algo mudou, talvez não completamente, talvez não de forma visível ainda, mas mudou. E isso é inegável, porque quando alguém tem um encontro verdadeiro com Deus, mesmo que silencioso, mesmo que simples, algo sempre muda. E essa mudança pode ser o início de uma nova história. Uma história que não é perfeita, mas é real. Uma história que não é baseada em aparência, mas em transformação. E talvez você ainda tenha um longo caminho pela frente, e isso é verdade. Mas o mais importante já aconteceu. Você começou, você respondeu, você não ignorou. E isso te coloca em um lugar completamente diferente de onde você estava antes. Porque agora você não está mais vivendo no automático. Você está consciente, atento, aberto. E isso muda a forma como você vive cada dia, cada decisão, cada escolha. E talvez, se você continuar nesse caminho, se você continuar buscando, ouvindo, se aproximando, você vai perceber que aquilo que começou pequeno vai crescer, vai se fortalecer, vai se tornar algo sólido, algo que sustenta, algo que transforma não só você, mas tudo ao seu redor. E isso começa com algo simples, mas profundo. Continuar mesmo quando não sentir, continuar mesmo quando não entender, continuar porque você sabe que encontrou algo real. E o que é real vale a pena ser mantido, cultivado, vivido todos os dias. Agora, existe algo que você precisa começar a afirmar dentro de si. Não apenas como palavras, mas como uma verdade que vai sendo construída pouco a pouco. Porque aquilo que você repete com consciência começa a moldar aquilo que você acredita, e aquilo que você acredita começa a direcionar a forma como você vive. Então, mesmo que ainda pareça novo, mesmo que ainda não esteja totalmente firme, comece a declarar dentro de você: eu não sou mais a mesma pessoa. Repita isso, com calma, com intenção. Eu não sou mais a mesma pessoa, porque algo já começou, algo já foi iniciado. E não importa o quanto pequeno pareça, é real. E o que é real cresce. E talvez você ainda olhe para si e veja falhas, veja imperfeições, veja coisas que ainda precisam mudar. Mas isso não anula o que já começou. Transformação não é ausência de falhas, é mudança de direção. E você já mudou de direção. E isso precisa ser lembrado, precisa ser reforçado, precisa ser protegido. Porque existem pensamentos que vão tentar dizer o contrário, que nada mudou, que foi só um momento, de que você vai voltar a ser como antes. Mas agora, você tem uma escolha: acreditar nesses pensamentos ou permanecer firme naquilo que você começou. E permanecer é uma decisão diária, não baseada em emoção, mas em consciência, em convicção, em verdade.
E essa verdade começa a se fortalecer dentro de você, toda vez que você decide não voltar atrás, toda vez que você escolhe continuar, mesmo que seja um passo pequeno, porque passos pequenos, quando são constantes, levam a grandes mudanças e talvez, sem perceber, totalmente, você está começando a construir algo sólido, algo que não depende do momento, mas da decisão que você tomou, de não ser mais quem você era e de caminhar agora em uma nova direção. E enquanto você continua nesse caminho, existe algo fundamental que precisa ser compreendido. Sua identidade não está mais baseada no seu passado, não está mais baseada nos seus erros, não está mais baseada nas suas falhas. Porque quando você se volta para Deus, algo muda na forma como você é visto. Não apenas por Ele, mas também na forma como você passa a se enxergar. E isso é essencial, porque muitas pessoas até começam, mas não avançam, porque continuam presas à antiga identidade. Continuam se definindo pelo que foram, pelo que fizeram, pelo que viveram. Mas você precisa entender, isso ficou para trás. Não significa que nunca aconteceu, mas significa que não define mais quem você é agora. E isso é libertador, porque permite que você caminhe sem carregar o peso constante do passado. Permite que você olhe para frente, sem estar preso ao que ficou para trás. E talvez isso seja difícil no começo, porque a mente tende a voltar, tende a lembrar, tende a repetir padrões antigos. Mas é exatamente nesse ponto que a nova identidade precisa ser afirmada, não como algo automático, mas como uma decisão consciente de não se prender mais ao que passou, e sim se posicionar naquilo que está sendo construído agora. E essa nova identidade não vem de você sozinho, ela vem da relação que você está começando a construir com Deus. E quanto mais você se aproxima, mais essa identidade se fortalece, mais você entende quem você está se tornando, e mais você se afasta daquilo que você já não precisa mais ser. E isso cria uma liberdade diferente, uma leveza nova, uma sensação de recomeço real, não superficial, mas profunda, algo que toca quem você é, no nível mais íntimo. Mas junto com essa nova identidade, vem também um novo tipo de consciência, uma consciência que começa a perceber o que te aproxima de Deus e o que te afasta, e isso começa a influenciar suas escolhas, não por obrigação, não por medo, mas por entendimento. Porque quando você entende o valor de algo, você naturalmente começa a proteger aquilo. E talvez agora você esteja começando a perceber que existem coisas que não combinam mais com quem você está se tornando. Ambientes, pensamentos, hábitos, até mesmo certas conversas que antes pareciam normais, mas agora geram um desconforto. E esse desconforto não é negativo, ele é um sinal, um indicador de que algo dentro de você mudou, de que sua sensibilidade espiritual está sendo despertada. E isso é algo precioso, porque te guia, te direciona, te ajuda a fazer escolhas mais alinhadas com esse novo caminho. E talvez você precise tomar pequenas decisões a partir daqui. Não decisões radicais, mas decisões conscientes. Escolher melhor o que você ouve, o que você consome, o que você permite permanecer na sua rotina. Porque tudo isso influencia, tudo isso alimenta algo dentro de você. E a pergunta agora passa a ser: o que você quer alimentar? Aquilo que te aproxima de Deus ou aquilo que te afasta? E essa escolha, mesmo sendo feita em pequenas atitudes, tem um impacto enorme com o tempo, porque é ela que define a direção, e direção é o que determina o destino. E você já começou a mudar a direção. Agora, precisa continuar ajustando.
refinando, fortalecendo, passo a passo, com consciência, com intenção, com propósito. E em meio a tudo isso, existe algo que você precisa desenvolver. Algo que sustenta todo esse processo. Algo que mantém você firme, mesmo quando não há emoção, mesmo quando não há motivação. Isso se chama constância, porque a verdade é, você não vai sentir essa intensidade todos os dias. Você não vai ter sempre essa clareza, essa sensibilidade, esse momento profundo. E isso não significa que algo está errado. Significa apenas que a jornada continua. E é exatamente aí que muitos desistem, porque confundem emoção com realidade, confundem sentimento com verdade. Mas você precisa ir além disso, precisa aprender a permanecer, mesmo quando não sentir, precisa continuar, mesmo quando não entender completamente, porque fé não é apenas sentir, é confiar, é caminhar, é continuar, mesmo sem ver tudo com clareza. E isso constrói algo muito mais sólido, algo que não depende de momentos, mas de decisão. E decisões constantes criam uma vida firme, uma vida estável, uma vida alinhada. E talvez você precise começar a desenvolver pequenos hábitos, simples, mas consistentes, momentos de silêncio, momentos de reflexão, momentos de conexão com Deus, não como obrigação, mas como prioridade, porque aquilo que você prioriza cresce, aquilo que você negligencia enfraquece, e essa nova vida que começou em você precisa ser alimentada, precisa ser fortalecida, precisa ser mantida, e isso depende das escolhas que você faz a partir de agora. Não grandes escolhas isoladas, mas pequenas decisões diárias que juntas constroem algo poderoso, algo duradouro, algo real. E agora, ao chegar até este ponto da jornada, você já consegue perceber algo com mais clareza. Isso não foi apenas um momento, isso não foi apenas uma reflexão passageira, isso foi um início, um começo, uma mudança real de direção. E talvez você ainda não tenha todas as respostas, talvez ainda esteja entendendo tudo aos poucos, mas uma coisa é certa, você não está mais no mesmo lugar, e isso já é transformação, porque toda grande mudança começa assim, de forma silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente real. E agora existe uma responsabilidade suave, mas importante: continuar, não voltar atrás, não ignorar o que você viveu aqui, não deixar esse momento se perder, porque o que começou pode crescer, pode se fortalecer, pode se tornar algo que sustenta toda a sua vida. Mas isso depende de continuidade, de decisão, de consciência. E talvez, se você olhar para dentro agora, vai perceber que existe algo novo, uma paz leve, uma direção, uma sensação de que você finalmente começou a caminhar para onde deveria. E isso não precisa ser perfeito, não precisa ser rápido, precisa ser verdadeiro, precisa ser constante, precisa ser mantido. E se você continuar, se você permanecer, se você cultivar isso, você vai perceber, com o tempo, que essa decisão que você tomou aqui não foi apenas importante, foi transformadora. Foi o ponto onde tudo começou a mudar. Não apenas por fora, mas por dentro, de forma profunda, de forma eterna, de forma que vai impactar tudo o que ainda está por vir. Agora, à medida que você continua nesse caminho, existe um convite mais profundo sendo feito, não apenas para mudança, mas para relacionamento, porque tudo o que começou até aqui não foi apenas sobre sair de um lugar, foi sobre se aproximar de alguém, e esse alguém é Deus. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que você precisa entender. Você não está apenas ajustando sua vida, você está entrando em uma relação viva, contínua, real. E relacionamento não acontece de forma automática. Ele é construído, cultivado,
desenvolvido com o tempo, com presença, com atenção, com intenção. E talvez você nunca tenha pensado em Deus dessa forma antes. Talvez sempre tenha visto como algo distante, religioso, inacessível. Mas agora, algo está mudando, porque você começa a perceber que Ele está perto, que Ele ouve, que Ele responde, que Ele se importa. E isso transforma completamente a forma como você se posiciona, porque deixa de ser algo externo e passa a ser algo interno, algo presente, algo constante. E isso significa que você pode falar com Deus em qualquer momento, em qualquer situação, não apenas em momentos específicos, mas no dia a dia, nos detalhes, nas decisões, nas dúvidas. E isso cria uma proximidade que vai crescendo, pouco a pouco. E talvez no começo pareça simples demais, até estranho, mas é exatamente assim que começa, com conversas sinceras, com pensamentos direcionados, com momentos de silêncio onde você apenas se conecta. E essa prática, quando se torna constante, transforma tudo, porque você deixa de viver sozinho e começa a caminhar acompanhado, guiado, sustentado. E isso muda não apenas o que você faz, mas quem você está se tornando. E quanto mais você se aproxima, mais você começa a perceber algo essencial. Deus não quer apenas momentos com você. Ele quer constância. Ele quer presença contínua. Ele quer fazer parte da sua vida, não como um detalhe, mas como o centro. E isso pode parecer intenso, mas na verdade é exatamente o que traz equilíbrio, porque quando Deus ocupa o centro, tudo ao redor começa a se alinhar. Suas decisões, suas emoções, seus pensamentos, tudo começa a encontrar uma direção mais clara, mais firme, mais estável. E talvez você esteja percebendo isso aos poucos. Pequenas mudanças na forma de reagir, pequenas pausas antes de agir, uma consciência maior antes de tomar decisões. E isso é sinal de que algo está sendo reorganizado dentro de você. E essa reorganização não acontece de uma vez. Ela é progressiva, contínua, construída dia após dia. E isso exige algo importante: disposição. Disposição para continuar buscando, mesmo quando não houver vontade. Disposição para manter a conexão, mesmo quando a rotina tentar te engolir. Porque é fácil se distrair, é fácil voltar ao automático, é fácil deixar esse relacionamento de lado. Mas agora, você sabe o valor, você experimentou algo real. E isso precisa ser priorizado, não como peso, mas como escolha, como algo que você decide manter, porque reconhece que é essencial. E essa decisão, repetida diariamente, cria uma vida diferente. Uma vida onde Deus não é apenas lembrado, mas vivido, sentido, presente em cada passo. E isso transforma completamente a forma como você experimenta a própria existência. Mas em meio a essa caminhada, existe algo que você precisa aprender a lidar: o silêncio. Porque nem sempre você vai sentir, nem sempre você vai perceber, nem sempre você vai ter respostas claras. E isso pode gerar dúvida, pode gerar insegurança, pode fazer você questionar se tudo isso é real. Mas é exatamente nesse ponto que a fé começa a amadurecer. Porque fé não é dependente de sensação. Fé é sustentada por decisão, por confiança, por continuidade. E talvez você precise entender que o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes significa processo, significa crescimento, significa profundidade sendo construída. Porque existem coisas que só são formadas no silêncio, paciência, confiança, estabilidade, e tudo isso faz parte do que você está se tornando. Então, quando houver silêncio, não volte atrás, não desista, não conclua rápido demais.
Permaneça, continue, confie, mesmo sem ver, porque é nesse tipo de permanência que a fé se fortalece de verdade. E quando ela se fortalece, ela deixa de depender do momento e passa a sustentar você em qualquer circunstância. E isso cria uma firmeza nova, uma segurança que não se abala facilmente. Porque não está baseada no que você sente, mas no que você decidiu viver. E essa decisão, quando mantida, constrói algo sólido, algo que permanece, algo que cresce, independentemente das variações do caminho. E isso é maturidade espiritual, começando a se formar dentro de você. E conforme essa maturidade começa a crescer, você também começa a perceber algo novo, uma sensibilidade maior à direção de Deus. Como se aos poucos você estivesse aprendendo a reconhecer a voz dele, não de forma audível, mas interna, como uma percepção, uma convicção, uma clareza que surge em momentos específicos. E isso é algo que se desenvolve, não acontece de uma vez, mas cresce com a prática, com a proximidade, com a constância. E talvez você já tenha experimentado pequenos momentos assim, uma sensação de isso é o certo, ou isso não é o caminho, mesmo sem uma explicação lógica completa. E isso é parte do relacionamento, é parte da caminhada. Porque Deus não apenas te chama, Ele também te guia, Ele direciona, Ele conduz, mas isso exige atenção, exige sensibilidade, exige disposição para ouvir. E ouvir, muitas vezes, significa desacelerar, parar, refletir, não agir impulsivamente. E isso é algo que você começa a desenvolver, pouco a pouco. Uma nova forma de viver, menos automática, mais consciente, mais alinhada. E isso muda completamente os resultados, porque decisões tomadas com direção são diferentes de decisões tomadas no impulso. E essa direção, quando seguida, evita muitos caminhos errados, evita muitas dores desnecessárias e te conduz para algo mais firme, mais seguro, mais alinhado com aquilo que Deus tem para você. E isso traz uma confiança nova, não em si mesmo, mas no caminho que você está aprendendo a seguir. E agora, ao olhar para tudo isso, você começa a perceber que essa jornada não é sobre perfeição, é sobre continuidade, não é sobre nunca errar, é sobre não desistir, não é sobre ter todas as respostas, é sobre continuar buscando. E isso tira um peso enorme, porque muitas vezes as pessoas desistem, não porque não querem, mas porque acham que precisam ser perfeitas, que precisam acertar sempre, que não podem falhar. Mas isso não é real. Crescimento verdadeiro inclui processo, inclui ajustes, inclui momentos de fraqueza, e o que define tudo não é a queda, é a decisão de continuar. E talvez você precise ouvir isso agora. Você não precisa acertar tudo. Você precisa continuar buscando, continuar se aproximando, continuar escolhendo não voltar atrás, mesmo quando for difícil, mesmo quando não for perfeito, porque é essa constância que constrói algo verdadeiro, algo duradouro, algo que não se perde com o tempo. E talvez, ao perceber isso, você sinta um alívio, uma leveza, porque entende que não precisa carregar tudo sozinho, que não precisa ser impecável, mas apenas verdadeiro, apenas disposto, apenas constante. E isso muda tudo, porque transforma a caminhada em algo possível, real, acessível e ao mesmo tempo profundo, significativo, eterno. E talvez, sem perceber completamente, você está começando a viver algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem experimentar. Um relacionamento real com Deus, que não depende de aparência, mas de verdade, de presença, de continuidade. E isso é o que sustenta, o que transforma, o que permanece. Agora,
Enquanto você continua nesse caminho, talvez algo mais profundo comece a emergir dentro de você. Não apenas pensamentos, não apenas decisões, mas emoções, memórias, sentimentos que estavam guardados, talvez até escondidos, coisas que você evitou revisitar, dores que você aprendeu a ignorar, feridas que o tempo não curou completamente, apenas cobriu. E esse momento pode começar a trazer tudo isso à superfície, não para te machucar novamente, mas para finalmente tratar, porque Deus não transforma apenas o que é visível, Ele toca o que está escondido, Ele alcança o que ninguém mais vê. E talvez você esteja começando a sentir isso agora, uma mistura de sensibilidade, vulnerabilidade, até uma vontade de chorar sem saber exatamente o porquê. E isso não é fraqueza, isso é cura começando, porque aquilo que nunca é exposto, nunca é tratado. E Deus, na sua delicadeza, não força, Ele conduz, Ele traz à luz, aos poucos, no tempo certo, da forma certa. E talvez você esteja percebendo que não precisa mais esconder, não precisa mais fingir que está tudo bem, não precisa mais carregar tudo sozinho, porque existe alguém que vê, que entende, que acolhe, sem julgamento, sem rejeição, apenas com amor. E isso cria um espaço seguro, um lugar onde você pode finalmente ser verdadeiro, completamente verdadeiro, sem medo, sem máscaras. E talvez esse seja um dos momentos mais importantes da sua vida. Não pelo que você está fazendo, mas pelo que você está permitindo. Permitindo ser visto, permitindo ser tocado, permitindo ser restaurado. E isso muda tudo, porque a verdadeira cura começa exatamente aí. No momento em que você para de esconder e começa a se abrir. E nesse lugar de abertura, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que Deus não apenas vê suas dores, Ele se importa com elas, profundamente, pessoalmente, como se cada detalhe importasse, como se cada lembrança tivesse valor. E isso pode ser difícil de acreditar no começo, porque talvez você tenha passado muito tempo achando que precisava lidar com tudo sozinho, que ninguém realmente entendia, que certas coisas eram pequenas demais ou até grandes demais para serem compartilhadas. Mas Deus não ignora nada. Ele não diminui sua dor. Ele não compara sua história com a de ninguém. Ele olha para você de forma única, individual, completa. E isso traz um tipo de consolo que não pode ser explicado apenas com palavras. É algo que se sente, que se percebe, que se experimenta. E talvez agora você esteja começando a sentir uma presença diferente, uma paz que não depende de explicação, uma sensação de que, mesmo sem tudo resolvido, você não está mais sozinho. E isso é poderoso, porque a solidão emocional, muitas vezes, pesa mais do que qualquer outra coisa. Mas quando você percebe que existe alguém com você, verdadeiramente com você, algo muda, o peso diminui, a tensão relaxa, o coração desacelera e você começa a respirar diferente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, como se finalmente houvesse espaço dentro de você, espaço para descansar, espaço para confiar, espaço para simplesmente existir, sem precisar lutar o tempo todo. E isso é um tipo de descanso que sua alma talvez esteja buscando há muito tempo, mesmo sem saber exatamente como encontrar. Talvez, ao entrar nesse lugar de descanso, você comece a perceber algo que nunca havia considerado antes. Que Deus não está apenas interessado no seu destino eterno. Ele também se importa com o seu presente, com o que você sente, com o que você vive todos os dias, com suas lutas silenciosas, com seus pensamentos mais íntimos.
com suas inseguranças, com suas perguntas não respondidas. E isso amplia completamente a forma como você entende esse relacionamento, porque deixa de ser algo distante, focado apenas no futuro, e passa a ser algo presente, vivo, atuante, agora. E talvez você esteja percebendo que pode levar tudo até ele, não apenas grandes decisões, mas pequenos detalhes, aquilo que te incomoda, aquilo que te preocupa, aquilo que você nem sabe explicar direito. E isso cria uma conexão contínua, constante, onde você não precisa esperar um momento específico. Você pode simplesmente se voltar para Deus, em qualquer instante, e isso muda a forma como você vive, porque você deixa de carregar sozinho, deixa de processar tudo isoladamente e começa a dividir, começa a entregar, começa a confiar. E essa confiança, mesmo que pequena no início, vai crescendo, se fortalecendo, se tornando algo natural, algo que você faz sem esforço, porque percebe que funciona, que traz paz, que traz clareza, que traz direção. E isso cria um ciclo positivo. Quanto mais você se aproxima, mais você sente. Quanto mais você sente, mais você confia. E quanto mais você confia, mais você se entrega. E essa entrega te leva cada vez mais fundo, em um relacionamento que não é superficial, mas profundamente real, profundamente transformador. E nesse processo, você começa a perceber que muitas das coisas que te feriram, que te marcaram, que moldaram sua forma de pensar, não precisam mais definir quem você é, porque existe uma nova influência agora, uma nova referência, uma nova verdade sendo construída dentro de você. E isso começa a substituir, aos poucos, aquilo que antes ocupava espaço. Pensamentos negativos, crenças limitantes, sentimentos de culpa, de rejeição, de insuficiência. Tudo isso começa a perder força, não de uma vez, mas gradualmente, conforme algo mais forte vai ocupando esse lugar. E esse algo é a presença de Deus, é a verdade sendo internalizada, é a identidade sendo reconstruída. E talvez você perceba que aquilo que antes parecia tão dominante já não tem o mesmo impacto, já não controla da mesma forma. E isso é libertação acontecendo, não externa, mas interna, no nível mais profundo, onde realmente importa. E essa libertação não é apenas sobre se sentir melhor, é sobre se tornar livre, livre para pensar diferente, livre para agir diferente, livre para viver de uma forma que antes parecia impossível. E isso abre novas possibilidades, novas perspectivas, uma nova forma de existir, onde você não está mais preso ao que foi, mas aberto ao que pode se tornar. E isso traz esperança. Não uma esperança vaga, mas concreta, baseada em algo que você está começando a experimentar agora. E essa experiência, quando é real, não pode ser ignorada, não pode ser esquecida. Ela se torna parte de você, parte da sua história, parte da sua transformação. E agora, ao chegar neste ponto, talvez você perceba que existe algo dentro de você que está mais leve, não completamente livre de tudo, mas diferente, mais calmo, mais aberto, mais disposto. E isso já é um sinal claro de que algo está acontecendo, porque mudanças verdadeiras começam assim, de dentro para fora, de forma silenciosa, mas profunda. E talvez, se você olhar para trás, para o início dessa jornada, você vai perceber o quanto já avançou, não em quilômetros, mas em consciência, em sensibilidade, em abertura. E isso tem um valor imenso, porque são essas mudanças internas que sustentam qualquer transformação externa. E agora, existe uma base sendo formada, algo mais sólido, mais estável, mais verdadeiro,
E isso te prepara para continuar, para crescer ainda mais, para aprofundar ainda mais, porque essa jornada não termina aqui. Ela continua, ela se desenvolve, ela se expande. E você está apenas no começo, mas um começo real, um começo consciente, um começo que tem tudo para se tornar algo muito maior, se for mantido, se for cultivado, se for protegido. E talvez, neste exato momento, tudo o que você precisa fazer é permanecer, não correr, não voltar, não se distrair, apenas permanecer nesse lugar de paz, nesse lugar de presença, nesse lugar onde Deus já começou a fazer algo dentro de você, algo que, se você permitir, pode transformar completamente quem você é e tudo o que ainda está por vir. Agora, permaneça nesse lugar, não tenha pressa, porque existe algo sendo construído dentro de você que não pode ser apressado. É profundo, é silencioso, é real. E quanto mais você permanece, mais você percebe, Deus está aqui, não como uma ideia distante, mas como uma presença que não invade, não força, mas envolve, acolhe, sustenta. E talvez você comece a sentir isso de forma mais clara agora, uma paz diferente, uma sensação de que algo está sendo alinhado dentro de você. E mesmo que sua mente tente questionar, seu interior reconhece, há algo acontecendo. E nesse momento, eu quero que você comece a declarar, não apenas ouvir, mas declarar, mesmo que em silêncio, mesmo que com voz baixa, mas com intenção, diga dentro de você: Deus está comigo. Repita: Deus está comigo. Novamente: Deus está comigo. Deixe essa verdade descer, não apenas como frase, mas como realidade, porque quando você começa a afirmar, você começa a internalizar, e aquilo que é internalizado começa a transformar. Então continue com calma. Eu não estou sozinho. Repita: eu não estou sozinho. Mais uma vez: eu não estou sozinho. E talvez, ao repetir isso, algo dentro de você comece a se ajustar, como se estivesse encontrando um novo equilíbrio, porque muitas das suas dores nasceram da sensação de estar só, de carregar tudo sozinho, de enfrentar tudo sem apoio. Mas agora, essa verdade começa a substituir essa sensação e pouco a pouco, você começa a perceber que não está mais nesse lugar, que existe uma presença real, constante, fiel, e essa presença muda tudo. Muda a forma como você pensa, como você sente, como você reage, porque saber que Deus está com você não é apenas reconfortante, é transformador. E quanto mais você repete, mais isso se torna parte de você. E enquanto você continua nesse estado, eu quero que você avance um pouco mais nessas declarações. Não como palavras vazias, mas como afirmações que fortalecem sua fé, porque a fé cresce quando é alimentada. E uma das formas mais poderosas de alimentar a fé é declarar a verdade, mesmo antes de ver completamente. Então diga dentro de você, com calma: Deus está cuidando de mim. Repita: Deus está cuidando de mim. Mais uma vez: Deus está cuidando de mim. E, enquanto você repete, permita que essa verdade alcance áreas da sua vida que ainda geram preocupação, ansiedade, insegurança. Pense nas coisas que te inquietam, no que você não controla, no que você teme, e traga tudo isso para essa declaração. Deus está cuidando de mim, não de forma genérica, mas pessoal, direta, como algo que se aplica exatamente à sua vida, agora, neste momento. E talvez, ao fazer isso, você comece a sentir uma leve diminuição da tensão, como se o peso estivesse sendo compartilhado, como se você não precisasse mais segurar tudo sozinho,
E isso é real, porque quando você confia, você entrega. E quando você entrega, você se libera. E essa liberação não é apenas emocional, é espiritual, é profunda e começa a reorganizar tudo dentro de você. Então continue, com calma, sem pressa. Eu confio em ti, Deus. Repita, eu confio em ti, Deus. Novamente, eu confio em ti, Deus. E talvez, no começo, isso pareça apenas uma frase, mas com o tempo, com repetição, com intenção, isso se torna uma convicção numa base, algo que sustenta você mesmo nos momentos difíceis. E essa sustentação é o que permite continuar, é o que mantém você firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Agora, eu quero que você leve essas declarações para um nível ainda mais profundo. Não apenas sobre o que Deus faz, mas sobre quem você está se tornando. Porque a identidade é fundamental e aquilo que você acredita sobre si influencia tudo. Então comece a declarar com calma, com consciência: eu estou sendo transformado. Repita, eu estou sendo transformado. Mais uma vez, eu estou sendo transformado. E talvez uma parte de você ainda questione isso, ainda duvide, ainda resista, mas continue, porque transformação não acontece de uma vez, ela acontece no processo, e você já está nesse processo. Então afirme: eu não sou mais quem eu era. Repita: eu não sou mais quem eu era. Novamente: eu não sou mais quem eu era. Deixe essas palavras confrontarem os pensamentos antigos, as crenças limitantes, as imagens do passado, porque agora você está se posicionando em algo novo, em algo que está sendo construído, e isso muda a forma como você se vê. E quando a forma como você se vê muda, suas escolhas também mudam, sua postura muda, sua direção muda, e isso cria um efeito contínuo, uma transformação que se fortalece com o tempo. Então continue: minha vida está nas mãos de Deus. Repita: minha vida está nas mãos de Deus. Mais uma vez: minha vida está nas mãos de Deus. E sinta o peso dessa verdade, não como algo que prende, mas como algo que sustenta, que protege, que direciona. E talvez, ao repetir isso, você comece a perceber que existe uma segurança nova surgindo, não baseada no controle, mas na entrega. E essa entrega é o que traz paz, é o que traz estabilidade, é o que mantém você firme, mesmo quando tudo ainda está sendo ajustado. E nesse ambiente de fé que você está construindo agora, algo começa a se consolidar, não apenas como emoção, mas como fundamento, porque aquilo que você repete, aquilo que você declara, aquilo que você escolhe acreditar, começa a se tornar a base da sua vida. E essa base, quando é firme, sustenta você em qualquer situação. Então, continue. Mesmo que pareça simples, mesmo que pareça repetitivo, porque é justamente a repetição que aprofunda, que fortalece, que fixa. Então diga novamente: Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Deus está cuidando de mim. Eu confio em ti. Eu estou sendo transformado. E enquanto você repete, perceba: isso não é apenas um exercício, é construção, é formação, é algo sendo estabelecido dentro de você. E talvez você comece a sentir uma estabilidade maior, como se algo estivesse se firmando, como se uma base estivesse sendo criada. E isso é exatamente o que está acontecendo, porque fé não é apenas sentir, é construir, é repetir, é manter, até que se torne parte de quem você é. E quando isso acontece, você não depende mais do momento, você não depende mais da circunstância, você passa a viver a partir dessa base,
dessa verdade, dessa convicção. E isso muda tudo, porque você deixa de reagir à vida e começa a viver com direção, com consciência, com firmeza. E essa firmeza não vem de você, vem daquilo que você está permitindo ser construído dentro de você agora. E isso é o que sustenta uma vida inteira. E agora, chegando a esse ponto, tudo começa a se aquietar novamente, mas não como antes, não como um silêncio vazio, mas como um silêncio cheio de significado, cheio de presença, cheio de algo que você não tinha no início, porque agora existe uma base, existe uma consciência, existe uma conexão que começou a se formar. E talvez, se você simplesmente parar por um instante e respirar, você vai perceber, algo mudou. Pode não ser visível, pode não ser completo, mas é real. E isso é o que importa, porque mudanças reais começam assim, discretas, profundas, consistentes. E agora, tudo o que você precisa fazer é permanecer, não tentar entender tudo, não tentar controlar tudo, apenas permanecer nesse lugar onde você encontrou algo verdadeiro, onde você sentiu algo diferente, onde você começou algo novo. E talvez, neste exato momento, você consiga perceber que não está mais sozinho, que existe uma presença com você, uma presença que não vai embora quando essa mensagem terminar, uma presença que permanece, que acompanha, que sustenta. E isso muda tudo, porque a partir daqui, sua caminhada não é mais solitária, não é mais sem direção, não é mais sem sentido de agora. Existe um caminho, existe uma base, existe uma presença. E isso, se for mantido, se for cultivado, pode transformar completamente, não apenas este momento, mas toda a sua vida, de forma profunda, de forma contínua, de forma eterna. Agora, depois de tudo o que você sentiu, tudo o que você percebeu, tudo o que começou a mudar dentro de você, existe uma pergunta silenciosa que começa a surgir, quase como um sussurro, mas ao mesmo tempo impossível de ignorar. O que você vai fazer com isso? Porque não se trata apenas de ouvir, não se trata apenas de sentir. Chega um momento em que é preciso responder, mesmo que essa resposta não seja dita em voz alta. Ela acontece dentro de você, na sua decisão, na sua disposição, na sua abertura. E talvez, por muito tempo, você tenha adiado esse tipo de resposta, tenha evitado esse tipo de confronto, porque decidir implica mudança, implica deixar coisas para trás, implica assumir uma nova direção. E isso pode dar medo, e pode gerar resistência, pode trazer dúvidas, mas ao mesmo tempo, existe algo dentro de você agora que reconhece que continuar do mesmo jeito já não faz mais sentido, que permanecer como antes já não é suficiente. E isso cria uma tensão entre o que você era e o que você está começando a se tornar. E essa tensão não é algo ruim, ela é sinal de transformação, sinal de que algo novo está tentando nascer. E talvez este seja exatamente o momento, não de entender tudo, mas de dar um passo simples, mas real, um passo de decisão, um passo de abertura, um passo de entrega. E esse passo não precisa ser perfeito, não precisa ser completo. Ele só precisa ser sincero, porque é a sinceridade que abre o caminho, é a sinceridade que permite que Deus continue aquilo que começou. E talvez tudo o que você precisa fazer agora é simplesmente dizer, dentro de você, Deus, eu estou aqui, e deixar que isso seja o início de algo muito maior. E ao dizer isso, mesmo que em silêncio, algo começa a se alinhar dentro de você. Porque quando você se posiciona, quando você responde, quando você deixa de apenas observar e passa a participar,
tudo muda. E talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez ainda existam dúvidas, perguntas, incertezas, mas mesmo assim, você decidiu se aproximar, decidiu não ignorar mais, decidiu dar esse passo, e isso tem um valor enorme, porque Deus não está esperando perfeição. Ele está respondendo à disposição. Ele se move na direção de quem se abre, de quem se entrega, de quem diz, eu quero, mesmo sem saber exatamente como, e talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Um lugar de início, de abertura, de um desejo sincero de viver algo diferente, algo mais profundo, algo mais verdadeiro. E isso já é o suficiente para começar, porque a caminhada com Deus não acontece de uma vez. Ela acontece passo a passo, decisão após decisão, momento após momento. E agora você entrou nesse caminho e talvez você nem perceba ainda, mas esse pode ser um dos momentos mais importantes da sua vida. Não pelo que você sente agora, mas pelo que isso vai gerar, pelo que isso vai construir, pelo que isso vai transformar ao longo do tempo. E tudo começou com uma simples resposta, com uma simples abertura, com um simples eu estou aqui. E isso, quando é real, nunca passa despercebido, nunca é ignorado, nunca é em vão, porque Deus vê, Deus responde, Deus continua aquilo que você permitiu começar. Agora, existe algo ainda mais profundo que pode acontecer, algo que vai além de sentir, além de perceber, além de apenas começar. É o momento de entregar, não apenas uma parte, não apenas um pensamento, mas tudo, aquilo que você é, aquilo que você carrega, aquilo que você vive, suas dores, seus erros, seus medos, suas inseguranças, suas tentativas, suas falhas, tudo, sem exceção. E talvez isso pareça difícil, porque entregar tudo exige confiança, exige vulnerabilidade, exige abrir mão do controle. E o controle, muitas vezes, é a única coisa que parece manter tudo de pé. Mas a verdade é que aquilo que você tenta controlar, muitas vezes é exatamente o que te prende, o que te cansa, o que te limita. E entregar não é perder, é se libertar, é permitir que algo maior assuma, que algo mais forte sustente, que algo mais sábio conduza. Então, neste momento, sem pressa, sem pressão, apenas com sinceridade, diga dentro de você, Deus, eu entrego. Repita, Deus, eu entrego. Mais uma vez, Deus, eu entrego. E, enquanto você faz isso, imagine, tudo aquilo que você carrega, sendo colocado nas mãos de Deus, não como um ato simbólico vazio, mas como uma decisão real, como algo que você está escolhendo fazer, agora. E talvez, ao fazer isso, você sinta algo diferente, uma leveza, uma liberação, como se algo estivesse sendo retirado dos seus ombros. E isso é o início de uma vida diferente. Uma vida onde você não precisa mais carregar tudo sozinho, porque agora você entregou e depois da entrega, algo começa a se estabelecer. Algo que não depende mais apenas do momento, mas que pode se tornar parte da sua vida. Uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se relacionar com Deus. E isso acontece quando você decide continuar, quando você decide não deixar esse momento ser apenas um momento, mas transformar isso em um caminho, em uma prática, em algo constante. Porque o que você começou aqui pode crescer, pode se aprofundar, pode se tornar algo sólido, se for mantido. E talvez esse seja o ponto mais importante agora: continuar, mesmo quando o sentimento diminuir, mesmo quando a rotina voltar, mesmo quando a mente tentar distrair você. Continuar, porque é na continuidade,
que a transformação se consolida. É na constância que a fé se fortalece. É na repetição que a verdade se enraiza. Então, faça uma decisão silenciosa, mas firme, dentro de você. Eu vou continuar. Repita: eu vou continuar. Mais uma vez, eu vou continuar. E não como uma promessa pesada, mas como uma escolha leve, consciente, possível. Porque você não precisa fazer tudo de uma vez. Você só precisa continuar, passo a passo, dia após dia, mantendo aquilo que começou, protegendo aquilo que nasceu. E isso, ao longo do tempo, vai transformar completamente sua vida de forma real, consistente e profunda. E agora, chegando ao final desse momento, existe algo que precisa ficar claro dentro de você. Isso não foi apenas um áudio, não foi apenas palavras, não foi apenas mais um conteúdo. Isso foi um encontro real, profundo, silencioso, mas transformador. E talvez você nunca mais seja exatamente o mesmo depois disso. Não porque tudo mudou de uma vez, mas porque algo começou, algo verdadeiro, algo que pode crescer, que pode se desenvolver, que pode se tornar a base da sua vida, se você permitir. E agora, ao encerrar, não encare isso como um fim, mas como um começo, o começo de uma nova consciência, de uma nova conexão, de uma nova caminhada. E talvez a coisa mais importante que você pode fazer agora é não perder isso, não deixar isso se dissipar, não voltar automaticamente ao modo anterior, mas levar isso com você, manter isso vivo, revisitar isso, fortalecer isso, porque o que você experimentou aqui é real e pode se tornar ainda mais real com o tempo, com a prática, com a continuidade. E neste exato momento, tudo o que você precisa fazer é simplesmente permanecer por alguns segundos, em silêncio, reconhecendo que Deus esteve aqui, que Deus falou com você, que Deus iniciou algo e que isso pode transformar completamente, não apenas o seu agora, mas todo o seu futuro, se você decidir continuar. E agora, antes de encerrar completamente este momento tão especial, tão profundo, tão significativo, eu quero de forma muito sincera agradecer a você, sim, você que permaneceu até aqui, que decidiu não sair, que escolheu ficar, que abriu seu coração, que permitiu sentir, que permitiu ouvir, que permitiu viver tudo isso até o final. Porque isso não é algo comum, isso não é apenas sobre assistir um vídeo, isso é sobre buscar algo maior, sobre desejar algo diferente, sobre ter coragem de parar, de refletir, de se conectar. E isso tem um valor imenso, um valor que talvez você mesmo ainda não consiga medir completamente, mas que faz toda a diferença. Então, de coração, muito obrigado por você estar aqui, por você ter chegado até este momento, por você ter permitido que algo começasse dentro de você. E se este momento falou com você, se de alguma forma tocou seu coração, te trouxe paz, te trouxe direção, te trouxe consolo, eu quero com muito carinho te fazer um convite simples, mas muito importante. Você já deixou o seu like neste vídeo? Se ainda não deixou, aproveita agora. Esse pequeno gesto ajuda muito, fortalece o canal, permite que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam, que também estão buscando, que também precisam desse tipo de palavra. Então, deixa o seu like de forma consciente, como uma forma de apoio, como uma forma de dizer: isso foi importante para mim. E me diga também, você já está inscrito no canal? Se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Se inscreva agora. Faça parte disso, porque novos conteúdos como esse vão continuar chegando, mensagens que podem fortalecer sua fé,
trazer paz para a sua alma e te acompanhar em muitos outros momentos. E não se esqueça, ative também o sininho para que você não perca nenhum desses conteúdos, para que sempre que algo novo for publicado, você possa estar aqui novamente nesse lugar, nesse ambiente, nessa conexão. E agora eu quero declarar algo sobre a sua vida, que você seja profundamente abençoado, que a paz que você sentiu aqui permaneça com você, que Deus guarde a sua mente, que Deus acalme o seu coração, que Deus fortaleça a sua fé, que Ele te conduza em cada decisão, em cada caminho, em cada momento, que você não se sinta mais sozinho, que você não se sinta mais perdido, que você perceba todos os dias que existe uma presença com você, cuidando, guiando, sustentando, que a sua casa seja abençoada, que a sua família seja protegida, que haja paz dentro do seu lar, que haja união, que haja amor, que haja cuidado, que toda preocupação seja entregue, que todo medo seja diminuído, que toda angústia encontre descanso e que pouco a pouco tudo aquilo que precisa ser restaurado seja tocado por Deus de forma profunda, verdadeira e completa. E que ao deitar, ao descansar, ao seguir com sua vida, você carregue dentro de você essa certeza: você não está sozinho, Deus está com você, e isso muda tudo. Amém.